Com todo o super time, vem expectativas gigantescas, e junto com elas, a pressão quase obrigatória de conquistar um título. Mas existe uma grande diferença entre simplesmente não ser campeão e fracassar de forma absurda, a ponto de nem chegar às finais. Ou pior, nem sequer alcançar os playoffs. Essas são as panelas mais decepcionantes da história da NBA. Começando pelo que muitos consideram o primeiro super time da história, o Los Angeles Lakers de 1969. Aquela equipe marcou época por ser a primeira formada não através do draft, mas sim pela união de estrelas já consolidadas. Quando Wilt Chamberlain chegou para jogar ao lado de Jerry West e Elgin Baylor, parecia que a liga não teria resposta. Wilt era o melhor pivô da NBA, West dominava como principal shooting guard e Baylor era um dos alas mais imparáveis do jogo. Só para ter noção do nível, em 1968, um ano antes da chegada de Wilt, Chamberlain foi MVP da liga. Baylor terminou em terceiro na votação e o West ainda colocou mais de 26 pontos por jogo, além de liderar a NBA em eficiência ofensiva. Esses três se juntaram com um objetivo claro: acabar com a dinastia do Boston Celtics. Até então, Baylor já havia perdido 6 finais de NBA, 5 delas ao lado de West, enquanto Wilt acumulava diversas eliminações nos playoffs justamente contra Boston. A expectativa era simples: agora juntos, eles finalmente dominariam a liga. E de fato, em 1969, o Lakers chegou muito perto. Terminaram como líder do Oeste e abriram 3-2 nas finais contra um time do Celtics que vivia sua 12ª decisão em 13 anos. Mesmo assim, Boston forçou o jogo 7 em Los Angeles. A confiança do Lakers era tão grande que eles literalmente encheram o ginásio com balões, prontos para serem soltos após o título. Mas quando Bill Russell soube disso, usou como combustível. Mesmo com vantagem de 15 pontos no último quarto e com Wilt no banco por conta de uma lesão no joelho, o jogo ficou apertado. Ainda assim, os Celtics resistiram e os balões nunca foram soltos. Após aquela temporada, Russell se aposentou e parecia que o caminho finalmente estava livre. Em 1970, o Lakers voltou às finais como favoritos contra o New York Knicks. Mas a história mudou com o retorno heróico de Willis Reed no jogo 7, levando Nova York ao título e deixando o trio de Los Angeles mais uma vez sem conquistar nada. Nos anos seguintes, as frustrações continuaram. Em 1971, derrota para o Milwaukee Bucks de Kareem Abdul-Jabbar nas finais de conferência. E pouco depois, Elgin Baylor, já afastado por lesões no joelho, acabou se aposentando. Curiosamente, foi só depois disso que tudo encaixou. Sem Baylor, o Lakers fez uma temporada histórica em 1972. 69 vitórias e apenas 13 derrotas, com uma sequência absurda de 33 vitórias consecutivas. Recorde que permanece até hoje. Naquele ano, finalmente conquistaram o título, com Wilt sendo eleito MVP das finais. Mas o ponto é claro: o super time original com Baylor, West e Chamberlain juntos nunca conseguiu cumprir sua missão. E é exatamente por isso que eles entram na lista dos super times mais decepcionantes da história da NBA. Mas essa não foi a única panela de Los Angeles que não correspondeu às expectativas. No verão de 2003, Karl Malone e Gary Payton chegou ao Lakers para se juntar a um elenco que já era extremamente forte, liderado por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Mesmo com Malone e Payton já longe do auge, Shaq e Kobe ainda estavam no pico de suas carreiras. Com 4 futuros membros do Hall da Fama no quinteto titular, além de um técnico também consagrado, a expectativa geral era de que o Lakers passaria por qualquer adversário com facilidade. Mas a realidade foi bem diferente. Houve tensão, provocações e muito drama. A rivalidade entre Shaq e Kobe atingiu níveis extremos, com os dois chegando a um ponto de conflito absurdo. Paralelamente, Kobe ainda lidava com um processo judicial que ameaçava sua carreira, o que o fez perder vários jogos. Dentro de quadra, os problemas continuavam. Payton nunca se adaptou ao sistema do triângulo ofensivo, Derek Fisher teve pouco espaço e o banco era extremamente limitado. Ainda assim, com tanto talento, o time começou bem, com uma campanha de 20 vitórias e 5 derrotas. Porém, tudo mudou quando Malone sofreu uma lesão no joelho e ficou fora por cerca de 40 jogos. Nos playoffs, com o elenco saudável novamente, o Lakers chegou às finais sem grandes dificuldades e eram considerados amplos favoritos contra o Detroit Pistons. Só que Detroit se mostrou uma verdadeira muralha. A defesa mais forte e física da liga simplesmente neutralizou Shaq e Kobe. Quando Malone se lesionou novamente no jogo 3, qualquer chance praticamente desapareceu. O resultado foi uma derrota contundente em 5 jogos. Após aquela temporada, Malone se aposentou, Shaq foi trocado para o Miami Heat, Payton seguiu para o Boston Celtics e aquele super time do Lakers se desfez depois de apenas uma temporada. Essas panelas com certeza foram um fracasso. Mas sabe o que não pode fracassar? Meu pedido para que você se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. A meta é bater 100k de inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Conto com a ajuda de vocês. Já fez tudo isso? Então agora podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Mas podia ser ainda pior. Basta olhar para o Brooklyn Nets de 2014. Tudo começou em 2010, quando o bilionário russo Mikhail Prokhorov
comprou a franquia, trazendo muito dinheiro e uma ambição ainda maior por títulos. Sem se preocupar com o futuro, ele e o GM Billy King começaram a trocar praticamente todas as escolhas de draft da equipe. 2 escolhas de primeira rodada foram enviadas para o Utah Jazz em troca de Deron Williams. Outra foi para o Portland Trail Blazers por Gerald Wallace, pique que, no ano seguinte, acabou sendo usada para selecionar Damian Lillard. Em 2012, já em Brooklyn, o time ainda cedeu mais uma escolha de primeira rodada para o Atlanta Hawks para adquirir Joe Johnson e seu contrato pesado. Mas o auge das decisões equivocadas e uma das piores trocas da história da NBA veio em 2013. Billy King enviou 3 escolhas de primeira rodada para o Boston Celtics em troca de Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry, todos já em fase final de carreira, com uma soma de idades acima dos 100 anos. No papel, o time parecia forte, 5 jogadores com histórico de All-Star e um banco respeitável. Na prática, porém, os principais nomes já estavam em declínio, especialmente Garnett, Pierce e o próprio Deron Williams. O resultado foi uma temporada regular de apenas 44 vitórias. Nos playoffs, passaram da primeira rodada por pouco, escapando de uma eliminação após um arremesso no último segundo de Kyle Lowry, que poderia ter dado a classificação ao Toronto Raptors. Na fase seguinte, não houve resistência. Foram completamente dominados por LeBron James e o Miami Heat. E assim, rapidamente, o projeto desmoronou. Pierce saiu sem retorno na free agency, Garnett durou apenas mais meia temporada e tanto Deron Williams quanto Joe Johnson deixaram a equipe após 2015. Apenas 2 anos depois de montar o super time, o Nets estava destruído, sem estrelas e sem escolhas de draft. E apenas 8 anos depois, como se fosse um replay, o Brooklyn Nets repetiu o erro. Logo após recuperar do desastre da era Billy King e voltar aos playoffs em 2019, a franquia trouxe Kyrie Irving e Kevin Durant na free agency, virando instantaneamente candidato ao título. Bom, não exatamente de imediato, já que Durant perdeu toda a temporada de 2020 por causa de uma lesão no tendão de Aquiles. Mas quando voltou em 2021, KD parecia até melhor do que antes. Kyrie também viveu um momento absurdo, registrando a temporada mais eficiente da carreira e entrando no seleto clube 50-40-90. E aí veio a ideia. Se 2 superstars já eram perigosos, por que não 3? Mesmo com um elenco profundo e equilibrado, o Nets abriu mão dessa profundidade para buscar James Harden durante a temporada. Apesar das dúvidas sobre como 3 dos maiores pontuadores da liga funcionariam juntos, o trio encaixou. Com Harden, o time conseguia manter sempre ao menos uma estrela em quadra. E quando os 3 jogavam juntos, o ataque era simplesmente imparável, chegando a cerca de 120 pontos por 100 posses, um dos melhores números da história até então. Problema, isso só durou apenas 16 jogos. Lesões no posterior de Harden e no tornozelo de Kyrie deixaram o time dependente apenas de Durant. Na segunda rodada contra o Milwaukee Bucks, isso cobrou seu preço. Aquele arremesso lendário de KD, que poderia ter levado o time à final de conferência, acabou valendo 2 pontos, porque o pé dele estava na linha. Na prorrogação do jogo 7, o time simplesmente não tinha mais energia e acabou eliminado. Mesmo assim, o Nets ainda começou a temporada de 2022 como favoritos ao título. Só que tudo desandou por motivos que iam muito além de basquete. Pela recusa em se vacinar, Kyrie ficou impedido de atuar em boa parte da temporada, o que levou Harden a pedir troca publicamente, sendo enviado para o Philadelphia 76ers no meio do ano. Quando Kyrie voltou, o elenco já estava enfraquecido. O resultado foi uma varrida na primeira rodada dos playoffs. A queda era inevitável. E ao fim da temporada de 2023, tanto Kyrie quanto Durant já haviam deixado o Brooklyn. Mais uma vez, a franquia chegou ao fundo do poço. E mesmo sendo conhecido por criticar super teams, Charles Barkley também fez parte de um, e não terminou bem. Em 1996, Barkley se juntou ao Houston Rockets, que já contava com Hakeem Olajuwon e Clyde Drexler. Os 3, futuros membros do Hall da Fama, já tinham passado dos 33 anos e estavam na fase final de suas carreiras. Mas ainda pareciam ter o suficiente para uma última grande campanha. E de início, isso até fez sentido. Nos playoffs de 1997, Houston passou por Minnesota Timberwolves e Seattle Supersonics nas 2 primeiras rodadas. Só que nas finais de conferência, veio o Utah Jazz. A série foi extremamente equilibrada, física e disputada até o limite, indo para o jogo 7. Houston teve a chance de vencer, mas John Stockton acertou uma bola de 3 no estouro do relógio, garantindo a vaga de Utah nas finais. Em 1998, com Barkley lidando com lesões, o Jazz voltou a eliminar o Rockets. Após aquela temporada, Drexler se aposentou. Para seu lugar, chegou Scottie Pippen, um dos coadjuvantes mais vitoriosos da liga. Pippen queria provar que podia vencer sem Michael Jordan e assumiu o protagonismo ao lado de Hakeem e Barkley. Só que isso não caiu bem para Sir Charles, gerando conflitos públicos que destruíram a química do time desde o início. Com Barkley e Olajuwon já acima dos 35 anos, tudo precisava funcionar perfeitamente para Houston ter alguma chance. Mas nada deu certo e o Rockets acabou eliminado na primeira rodada dos playoffs, encerrando de vez qualquer esperança de título.
E em anos mais recentes, surgiu um super time que reunia um MVP vigente da NBA, um All-Star constante e um dos melhores alas defensivos da liga, além de um pontuador geracional que já se aproximava dos 30 mil pontos na carreira. O OKC Thunder de 2018 era extremamente talentoso. Além do trio formado por Russell Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony, o time ainda contava com um pivô sólido em Steven Adams e especialistas defensivos nas alas como Andrew Robertson e Jeremy Grant. Westbrook e George estavam no auge e figuravam tranquilamente entre os 10 melhores jogadores da liga, enquanto Carmelo, com 33 anos, ainda vinha de uma participação recente no All-Star Game. Mesmo assim, a equipe nunca encaixou de verdade. Terminou a temporada regular com apenas 48 vitórias, a apenas 2 derrotas de sequer ficar fora dos playoffs. E quando a pós-temporada começou, ficaram evidentes os problemas. Ataque desorganizado, falta de identidade defensiva e Utah Jazz dominou a série em 5 jogos. Depois daquela temporada, Carmelo foi trocado para o Houston Rockets e em seu lugar chegou Dennis Schroeder, um armador rápido e mais comprometido defensivamente, ajudando o time a alcançar um dos melhores sistemas defensivos da liga. Com Paul George jogando em nível de MVP e registrando o recorde de pontuação na carreira com 28 pontos por jogo, parecia que o OKC finalmente tinha tudo para dar o passo final. Mas aí vieram os problemas físicos. George lesionou um ombro e pouco depois o outro. Mesmo assim, decidiu não operar antes dos playoffs, uma escolha corajosa, mas que acabou prejudicando o desempenho. Apesar de ainda manter médias altas contra o Portland Trail Blazers, sua eficiência caiu bastante. E Russell Westbrook, mesmo saudável, teve aproveitamento ainda pior. Resultado, eliminação em 5 jogos, encerrada com um arremesso decisivo no estouro do cronômetro de Damian Lillard. Após a temporada, Westbrook foi trocado para o Houston Rockets, enquanto George seguiu para o Los Angeles Clippers em uma troca que trouxe Shai Gilgeous-Alexander. Movimento que, no fim das contas, acabou sendo uma bênção disfarçada. Hoje, o Thunder se encontra entre as melhores equipes de NBA e bem posicionado para o futuro, muito por conta dessa troca envolvendo George, que nunca conseguiu entregar o esperado em Los Angeles. PG chegou a Los Angeles em um pacote junto com Kawhi Leonard, formando uma dupla que parecia o sonho de qualquer GM. 2 defensores versáteis, capazes de criar o próprio arremesso, pontuar em alto nível e ainda dividir a bola. A expectativa era de encaixe perfeito, ainda mais porque eles se juntaram a um elenco já muito bem estruturado, com nomes como Patrick Beverley, Ivica Zubac, Lou Williams e Montrezl Harrell, que havia sido eleito 6º homem do ano em 2020. No papel, o Los Angeles Clippers tinha um elenco mais forte da liga. O problema era a falta de química. Nem PG nem Kawhi assumiram de fato a liderança do time, mas ainda assim pediam privilégios, o que acabou afastando o restante do grupo. Durante a temporada, o Clippers teve um desempenho apenas mediano, porém nos playoffs parecia que finalmente tinham engrenado. Na segunda rodada contra o Denver Nuggets, abriram 3-1 na série, mas então veio o colapso. No jogo 5, mesmo com 12 pontos de vantagem no intervalo, deixaram escapar e perderam no fim. No jogo 6, a situação foi ainda pior. Abriram 16 pontos, mas desmoronaram completamente, sendo superados por 64-35 no segundo tempo, com George e Kawhi combinando apenas 6 acertos em 21 arremessos. E no jogo 7, a história se repetiu. Lideraram no intervalo, mas sumiram quando mais importava, jogando sem intensidade e sem reação. PG acertou só 4 de 16 arremessos, enquanto Kawhi foi apenas um pouco melhor com 6 de 22. Somados, fizeram apenas 24 pontos no jogo decisivo. E no fim, o Denver venceu com autoridade, abrindo 15 pontos de diferença. Logo após aquele fiasco, Doc Rivers foi demitido e em seu lugar chegou Tyronn Lue, que trouxe imediatamente mais energia, ajustes táticos mais eficientes e maior cobrança sobre as principais estrelas. O Los Angeles Clippers mostrou a evolução nos playoffs de 2021, passando por Luka Doncic e o Dallas Mavericks, além de eliminar o Utah Jazz na segunda rodada. Porém, contra o Jazz, Kawhi Leonard rompeu o ligamento do joelho e ficou fora das finais de conferência, onde o Clippers acabou derrotado por 4-2 pelo Phoenix Suns. Para piorar, Kawhi perdeu toda a temporada de 2022. Em 2023, mesmo com a chegada de Russell Westbrook, tanto ele quanto Paul George se lesionaram durante os playoffs. E mais um ano foi desperdiçado. Em 2024, o Clippers ainda adicionou James Harden, formando um elenco ainda mais estrelado e profundo. Mas novamente, Kawhi não conseguiu se manter saudável na pós-temporada e o time caiu já na primeira rodada. Depois disso, Westbrook e George deixaram a equipe. E a essa altura, já dá para perceber um padrão. Certos nomes e franquias aparecem repetidamente nessa lista. E se prepara, porque o próximo capítulo é a passagem caótica de Russell Westbrook pelo Los Angeles Lakers. Depois de conquistarem o título da NBA em 2020, liderados por LeBron James e Anthony Davis, o Lakers manteve boa parte do elenco para a temporada seguinte, em que acabou caindo já na primeira rodada dos playoffs. Buscando mudanças, a franquia decidiu trocar uma das melhores defesas de perímetro da liga por uma estrela conhecida justamente pelo oposto, Russell Westbrook. Westbrook nunca foi um defensor de elite, mesmo com seu físico impressionante e agilidade lateral. Mas em Los Angeles, o nível caiu ainda mais. Em vários momentos, parecia simplesmente desinteressado. Voltava trotando na transição, ficava assistindo a bola em vez de marcar seu jogador e apresentava falhas constantes de comunicação e posicionamento. Se ao menos compensasse no ataque, talvez desse para relevar.
mas não foi o caso. Seu aproveitamento nas bolas de 3 ficou abaixo de 30% e os lances livres caíram para cerca de 66%. Para trazer o Westbrook, um dos contratos mais caros da liga, o Lakers praticamente esvaziou o banco. E ainda esperava que ele atuasse como role player, algo que nunca encaixou com seu estilo de jogo. Taticamente também não fazia sentido. Tanto Russ quanto LeBron rendem melhor com a bola nas mãos, cercado por arremessadores. Sem a bola, o Westbrook se tornava ineficaz. Somando isso às lesões de LeBron e Anthony Davis, o resultado era previsível. Um desastre completo. Após cerca de uma temporada e meia de frustração, o Westbrook foi trocado para o Clippers, enquanto o Lakers conseguiu se reorganizar e chegar até as finais de conferência. E isso ainda não é tudo, porque o Lakers parecem ter uma queda por montar super times. No verão de 2012, o Lakers pescou o maior nome possível na free agency, Dwight Howard. Dwight era o melhor pivô da NBA, uma máquina defensiva e nos rebotes, capaz de mudar jogos só com sua presença no garrafão. Além disso, a franquia também trouxe Steve Nash, 2 vezes MVP. Esses reforços se juntaram a Kobe Bryant e Paul Gasol, junto com Metta World Peace. O problema é que Nash e Howard lidavam com lesões nas costas. Dwight já não tinha a mesma explosão de antes e Nash, aos 38 anos, mal conseguia se movimentar. Kobe e Paul também já estavam em fase mais avançada da carreira. No meio da temporada, o Lakers ainda lutou para garantir vaga nos playoffs. Foi então que Kobe assumiu o controle. Praticamente sozinho, se recusou a deixar o time perder e a equipe começou a reagir. Mas atuar cerca de 40 minutos por noite aos 34 anos não era sustentável. Em 12 de abril de 2013, faltando apenas 2 jogos para o fim da temporada regular, Kobe passou por Harrison Barnes, ouviu um estalo e tudo mudou. Mesmo assim, ele ainda se levantou, foi até a linha do lance livre e converteu as 2 cobranças, os últimos pontos do seu auge. Aquele time do Lakers acabou desmoronando, principalmente por conta das lesões e da idade avançada do elenco. Mas e quando o super time fracassa mesmo com todo mundo saudável e ainda no auge? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o Phoenix Suns de 2024. Com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, a expectativa era de domínio total. Mas a realidade foi completamente diferente. O time foi varrido na primeira rodada dos playoffs e sem sequer oferecer resistência. A troca de Chris Paul por Beal acabou se mostrando um erro estratégico claro. Mesmo após a eliminação nas semifinais do Oeste em 2023, aquele elenco com Paul, Durant e Booker ainda tem equilíbrio. Beal é um pontuador de elite, sem dúvida. Mas quando você já tem Booker e Durant, o que o time realmente precisava era de tamanho, intensidade e defesa. Não mais volume ofensivo. Ainda mais considerando um contrato gigantesco, na casa dos 50 milhões por temporada. E na temporada de 2025, com a folha salarial mais cara da história da liga, o Suns continua enfrentando dificuldades, chegando a nem sequer se classificar para a pós-temporada. Mas um super time que prometeu tudo e não entregou nada.